Olá, meus amigos, tudo bom? Sou o professor Carlos Coutinho no canal Revisando Direito e vou trazer para vocês dois princípios que são bastante utilizados no estudo do direito processual do trabalho. Também estudamos ele no processo civil. Pessoal, o primeiro princípio que eu vou tratar hoje é um princípio bastante conhecido, é o chamado princípio da inércia. Apesar de que as bancas de concurso público, as bancas de exame de ordem e até na atividade forense, nós poderemos vê-lo com outro nome, que é sinônimo, princípio da inércia ou princípio dispositivo. Então, quando você verificar o nome lá, princípio dispositivo, lembre-se, princípio da inércia. O que quer dizer, professor, princípio da inércia ou princípio dispositivo? Quer dizer nada mais, nada menos que regra geral para que o Poder Judiciário preste a tutela jurisdicional, resolvendo em tese o conflito de interesse resistido, regra geral, ele deverá ser provocado, deverá haver a iniciativa por parte das partes, para que só assim ele preste a tutela jurisdicional. Isto é a regra geral. Porém, lembrando, uma vez provocado o Poder Judiciário, já que ele se encontra inerte, com base no princípio da inércia ou princípio dispositivo, uma vez provocado, nós vamos ver que ele deverá ter o dever de impulsionar o processo até o seu final. Isso seria o princípio do impulso oficial, ou inquisitivo ou inquisitório, que vamos ver daqui a pouco. Mas, professor, o senhor me relatou há pouco que, regra geral, para que o Poder Judiciário preste a tutela jurisdicional, tem que haver iniciativa, provocação das partes. Ou seja, o Judiciário não poderá, de ofício, iniciar a demanda judicial. Isto é verdade, é uma regra. Porém, há exceções. Uma dessas exceções que são aceitas, uma delas que vem sendo aceita pelas bancas de concurso público, está prevista no artigo 856 da CLT, onde diz que o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, diante da suspensão das atividades, ele poderá, de ofício, iniciar o dissídio coletivo. Isso é uma exceção ao princípio da inércia. E qual seria, professor, a outra exceção? Está prevista no artigo 39 também da CLT. Imaginemos que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego verifica, através de um procedimento administrativo, que aquele suposto empregador está se recusando a anotar a CTPS do suposto empregado, ou está se recusando a devolvê-la, ou está se recusando, através do seu ponto de vista, a reconhecer o vínculo. Então, esse órgão administrativo irá remeter para a Justiça do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho, de ofício, dê início à demanda trabalhista. Essas são as duas exceções que encontramos no que tange ao princípio da inércia ou princípio dispositivo. Ultrapassando este princípio, vamos ao princípio que vem logo em seguida, que é o princípio do impulso oficial. É o princípio também conhecido como inquisitivo ou inquisitório. Professor, o que quer dizer isso? Meus amigos, nós estudamos que, uma vez provocado o Poder Judiciário, ele deverá impulsionar o processo de ofício até o seu final. Isso é o princípio do impulso oficial ou inquisitivo ou inquisitório. Ele tem o dever de prestar uma tutela jurisdicional efetiva e célere. Ele poderá tomar decisões de ofício
para que esse intuito seja alcançado. Inclusive, por exemplo, determinar a realização de diligências, mesmo que as partes sejam inertes. Professor, me dá exemplos outros. Sim, nós poderemos tratarmos de situações quando envolve litisconsórcio ou chamamento para integrar lide. O judiciário, com base no princípio inquisitivo ou inquisitório ou impulso oficial, ele poderá, de ofício, por iniciativa própria, independentemente de requerimento das partes, ele fazer o quê? Determinar a formação de litisconsórcio, chamar alguém para integrar lide. Isso acontece muito, meus amigos, quando envolvemos responsabilidade solidária. Imaginemos que o empregado trabalhou para 5 empresas e ele reclamou contra uma. Nós sabemos que, segundo o ordenamento jurídico, as outras também deverão responder de forma solidária. Então, o judiciário, com base no princípio inquisitivo, inquisitório ou impulso oficial, ele poderá chamar as demais para integrar o processo. Vai se formar o litisconsórcio por iniciativa do judiciário. Um outro caso bastante comentado é o que tange a sucessão trabalhista. Nós sabemos que o sucessor responde pelas dívidas do sucedido. Porém, muitas vezes o sucessor não tem condições de arcar com essas despesas. Então, o juiz, ele pode, com base no princípio do impulso oficial, inquisitivo e inquisitório, fazer o seguinte: ei, vem cá, sucedido, venha ser chamado para integrar lide. E um outro caso interessante também é quando envolve subempreiteiras. Imaginemos que o reclamante propôs ação contra um subempreiteiro. O juiz, com base no princípio do impulso oficial, inquisitivo ou inquisitório, ele pode dizer: empreiteiro principal, venha integrar lide. Estou fazendo isso com base no princípio inquisitivo, inquisitório ou impulso oficial. Mas, professor, eu ouvi falar que o juiz, ele poderá, de ofício, dar início à execução trabalhista. Prestem atenção. Após a reforma trabalhista do ano de 2017, regra geral, o judiciário não poderá mais iniciar de ofício a execução trabalhista. Em regra, ele deverá ser provocado, mas há uma ressalva. Se o exequente não estiver acompanhado de advogado, estiver no exercício do seu ius postulandi, o judiciário, com base no princípio do impulso oficial, repito, inquisitivo ou inquisitório, ele poderá, de ofício, iniciar a execução trabalhista. Gente, espero que essas dicas sirvam para vocês resolverem as questões quando envolver esses dois princípios. Princípio da inércia ou dispositivo, ou o princípio do impulso oficial, ou inquisitivo ou inquisitório. Esses assuntos aí abordados é o que vocês vão encontrar com muita frequência, tanto no exame de concurso público, exame de ordem e no dia a dia forense. Desejo a vocês bons estudos, fiquem tranquilos e qualquer dúvida, mande seu comentário aí, dê o seu like, compartilhe o canal e se inscreva no canal Revisando o Direito. Sucesso e forte abraço!